Vamos recordar então, vamos lá, mais uma vez. Primeiro, segmento. Segundo, fé, amor, misericórdia e sacrifício. Pronto, está na ponta da língua agora. Depois eu vou pedir um exercício, uma tarefinha de casa virtual. Coloca lá nos seus status, coloca lá nos seus stories, não é? Esse entendimento da palavra de Deus de hoje. São esses 5 temas, esses 5 elementos, na verdade 5 elementos que nos ajudam a entender a palavra de Deus. Veja bem, a primeira leitura fala da profecia de Oséias. Oséias, o homem da esperança, da graça, o homem que levou de fato àquele povo a bênção de Deus através de suas palavras muito assertivas. E Oséias, ele, quando leva essa palavra para o povo, ele pede assim: olha, que o amor aconteça, que o amor reine, que o amor supere o sacrifício. O que ele diz? Quero amor e não sacrifício. Repete. Por que Oséias pediu isso ao povo? Porque ali eles estavam ofertando a Deus holocaustos, animais, sangue de animais, como prova de adoração, como culto. Era o contexto do Antigo Testamento. Porém, Oséias diz assim: olha, não adianta nada ofertar a Deus seu sacrifício sem amor. Ou seja, o amor precisa estar acima do sacrifício. É necessário o sacrifício, sim ou não? Sim, mas acima dele o amor. E assim acontece em tudo na vida. Cadê os casados aqui? Levanta a mão. Muito bem. Tem sacrifício aí no relacionamento de vocês? Tem ou não tem? Ou se tem, né? Porque se não tiver, perde o sentido, sim ou não? Perde o sentido, perde a graça. Mas só sacrifício é vazio se não tiver o amor. Assim como só o amor se torna vazio se não tiver o sacrifício. Senão vai ficar aquele amor, sabe como? De palavras. Eu te amo, mas não tem provas concretas, não tem sacrifício. A esposa que não mostra em sacrifício seu amor ao marido, é um amor vazio. Da mesma forma o inverso. É preciso ter sacrifício. Mesmo que o pensamento seja: ela não merece, ele não merece. E aí, minha gente, eu digo assim: casou, aguenta firme, se vira, problema seu, não é? Mas ame com sacrifício. Tem muitos relacionamentos que estão comprometidos no hoje da existência, da vida. Por quê? Porque deixaram de fazer sacrifício um pelo outro. Só querem, é só love, né? Tem uma música por aí, né? É só love, só amor, só troca de beijinhos. E ainda muito seco. Tem casais aí que perderam o brilho por causa disso. Outro dia, pregando num encontro para casais, e falava exatamente deste tema, da afetividade, da conjugalidade, da sexualidade do casal. Tem marido e mulher que não se beijam mais. E quando se beija é só aquele selinho. Eu falo: gente, lasca a língua nele. Ora, por que não? São casados. Há permissão. É como lá no namoro. No namoro é tudo muito aflorado, rico, né? Depois vai esquecendo, vai deixando. Nada. Revigora isso. Né? Ganha força. Talvez a mulher está fria com o marido por causa disso. Está faltando aquele beijo, sabe? Aquele primeiro beijo, daquele jeito. Então, fechando parêntese, não está no tema, fugiu aqui um pouquinho, mas foi necessário. E olha, o sacrifício ele é necessário em tudo, mas o amor precisa estar acima do sacrifício. Vir para a missa, nosso culto de adoração a Deus, é um ato de sacrifício, sim ou não? Sim. Eu preciso sair da minha casa, eu preciso me deslocar, eu preciso arrumar crianças para quem tem filho, eu preciso me ajeitar, eu preciso tirar um tempo para isso. Então é um sacrifício. Mas se for só um sacrifício, se for visto só pelo âmbito do sacrifício,
Eu acabo vindo para a missa por duas razões. Primeiro, para cumprir preceito, porque senão eu entro no pecado e depois eu tenho que confessar porque eu não participei da missa. E aí perde o sentido totalmente. Segundo, e talvez o mais perigoso, eu acabo correndo o risco de vir por interesse. Eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, ou para mim ou para alguém que eu amo, para alguém que está lá no hospital, internado. Então eu venho, Senhor, estou aqui. Agora o Senhor precisa fazer por mim o que eu preciso, o que eu gostaria que o Senhor fizesse. Isso não é amor, isso é interesse. E trocar com Deus algo não é amor. Pode até ter sacrifício nisso, o ato de vir é humano, é o gesto humano, mas se não tem amor, é vazio. Então que o nosso ato de sacrifício, que é a nossa parcela de sair de casa, é o nosso gesto de vir ao altar de Deus, é o nosso sacrifício de fato, é a nossa parte humana envolvida no amor de Deus, que tudo isso seja regado de amor, para ter sentido, para valer a pena. Porque como diz a nossa padroeira em um dos seus escritos, o amor é tudo. Repete isso. E ela diz em outro escrito, aquilo que está naquela frase lá, ó, no coração da igreja eu serei o amor. Por quê? Sem amor, nada tem sentido. Nem o sacrifício, nenhum tipo de favor, nenhum tipo de caridade. Sem amor, vira só fachada, vira só troca de favores, vira interesse, vira cumprimento de leis. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Ele quer da nossa parte amor verdadeiro. Que eu venha para a missa por amor, para louvar o Senhor, desinteressado de tudo, somente em adorar o nome de Deus. O resto é consequência disso. Que eu faça tudo que eu fizer ao longo da semana por amor, não por interesse, não para cumprir uma lei, não para cumprir o dever. Que eu seja responsável no meu trabalho, que eu seja responsável com a minha família, com o casamento que Deus me deu, fazendo sacrifícios diários, mas sobretudo com o amor, para que tudo isso tenha sentido. E é isso que nós aprendemos aqui na segunda leitura de hoje, São Paulo aos Romanos. Quando Abraão foi chamado, ele teve que lutar contra a sua esperança humana, para poder aprimorar na esperança divina. Porque imagina só, Deus chega num momento, do nada, para Moisés e para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. Sai do teu conforto, é isso que Deus disse para Abraão. Sai do teu comodismo, vai para fora, vai para outros lugares. Imagina se não fosse pela fé de Abraão, se ele teria dado a resposta positiva para Deus. Ali então partiu esse segundo elemento que nós falamos, a fé, o seguimento e a fé. A fé de Abraão levou Abraão a sair do seu lugar e ir ao encontro das promessas de Deus. Tanto que depois ele viu o resultado, muito positivo. Deus prometeu e cumpriu. Ele se tornou então pai de um numeroso povo. E é bonito perceber isso, porque o sim de Abraão atraiu muitas bênçãos para ele e para a família dele. Quer bênção na sua vida? Então corresponda ao amor de Deus, com amor de fato, com verdade, com sinceridade. Todas as vezes que nós viermos ao encontro do altar de Deus, se for um ato interesseiro, se for um sacrifício vazio, não terá sentido algum. Mas se for por verdadeiro amor, louvor e adoração, tudo isso ganha sentido. E as bênçãos de Deus são atraídas a todos nós. Crês nisso? Sim ou não? Então vivamos isso, essa certeza. No Evangelho, Jesus passa na vida de um homem chamado, qual é o nome dele? Mateus. Tem algum Mateus aqui? Levanta a mão se tiver. Deixa eu ver. Tem não? Não, né? Então tá bom, vamos lá então. Quem Mateus era? O que ele era? Um cobrador de impostos. Um pouquinho mais além, o que ele fazia com o seu trabalho?
Não era um trabalho honesto. Extorquia, roubava, não é? Então, em contrapartida, ele tirava do povo aquilo que pertencia ao povo, para ele se enriquecer. E olha, chegou um dia ali, Jesus fala com Mateus: Mateus, vem me seguir, segue-me. E aí o que acontece? Ele se levanta e seguiu Jesus. Esse se levantar, teologicamente, significa que, assim como Abraão, na segunda leitura, Mateus, ele sai do conforto, da zona de conforto, ele sai do seu comodismo e vai para uma vida nova. Agora ele atende o chamado de Jesus e vai para uma vida nova, de santidade, de fé, de seguimento. Agora ele vai abraçar o que Jesus quer para ele. E então, naquele momento, apareceram ali os outros cobradores de impostos, os amigos de Mateus, que também se converteram na ocasião. Mas aí aconteceu uma cena muito interessante aqui. Apareceu ali um grupo, os fariseus, e viram aquela cena, Jesus, que se intitulava Deus, Filho de Deus, sentando-se à mesa com os pecadores públicos, porque Mateus era um pecador público, todo mundo sabia que ele roubava, todo mundo, e estava lá Jesus com ele. Que escândalo isso para os fariseus. Então os fariseus questionam, por que ele está sentado na mesma mesa que os pecadores? E Jesus, ouvindo aquilo, responde: eu vim para os justos. Quem precisa de médico são os doentes. Eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Eu não vim para os que já estão curados, para os santos, mas eu vim para os pecadores, disse Jesus. E Jesus encerra o diálogo com os fariseus dizendo assim: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não o sacrifício. Repete isso: quero misericórdia. Os 5 elementos que nós falamos no início estão todos aqui dentro. E dentro disso Jesus mostrou para eles que a misericórdia, que o amor precisam estar acima de qualquer sacrifício. Lembremos agora dos 5 elementos. O primeiro, seguimento. O segundo, fé. O terceiro, amor. Quarto, misericórdia e sacrifício. Dentro disso, procuremos viver nessa semana, ao longo daquilo que Deus nos confiar, embasados nessa palavra, para que Ele derrame suas bênçãos sobre nós. Ele já derrama, as suas bênçãos são derramadas sobre todos nós, santos, pecadores, pobre, rico. Deus abençoa a todos, mas muito mais Ele vai nos abençoar se nos aprimorarmos na misericórdia e no amor que Ele anunciou, principalmente aos pecadores. Feche um pouquinho seus olhos. Vamos pedir ao Senhor a força da sua graça, para que dentro dessa graça possamos nos encontrar, nos enriquecer e assim nos satisfazer como humanos. Senhor, a mesma alegria que o Senhor concedeu a Abraão, conceda a nós também, de poder tocar na sua providência, de poder tocar no cumprimento das suas promessas. Conceda também a nós, Senhor, a alegria do chamado, como concedeu a Mateus. Embora ele não merecesse, também nós não merecemos, mas que a sua graça nos alcance, penetre no nosso coração, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa lentidão, que o seu amor nos alcance.